Página 119, e aí nós estamos no 5º parágrafo, do propósito. Em que consiste o propósito? Estamos falando de como fazer uma boa confissão. Parágrafo 5º, do propósito. Em que consiste o propósito? O propósito consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e de empregar todos os meios necessários para o evitar. Então é assim. Não é só eu vou, porque infelizmente a gente aprendeu muito. A falsa igreja, bom, ensinou um monte de coisa errada, né? Mas assim, isso não ensina-se, né? Via de regra não se ensina. Se ensina que a pessoa simplesmente vai, se arrepende dos pecados, confessa. Mas e o propósito de não mais pecar? Isso não é quase ensinado, quando é ensinado não é tão bem explicado, né? Firmemente explicado. A questão é, eu ofendo o Senhor uma vez, eu vi que eu estou pecando, eu vi que eu estou ofendendo o Senhor que não merece a minha ofensa de forma nenhuma. Aí eu me arrependo do meu pecado. Bom, então tem que ter o firme propósito de não cometer o mesmo pecado de novo. Agora eu sei que isso é pecado. Então não vou mais pecar. De boca não adianta nada. Firme propósito e se vigiar para não cair no mesmo pecado de novo. A luta espiritual é o dia inteiro, inclusive com as tentações contra nós. É o dia todo, 24 horas por dia. Quando você está dormindo, tá, né? Mas tirando quando você está dormindo, mesmo assim você acorda, vai no banheiro, pronto, né? Opa, acordou, vamos lá, vamos tentar lá. Não é assim? Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais chamado do Senhor você tiver, mais tentado você vai ser. Pode contar com isso. E quanto mais você progride também na missão, quanto mais você caminha na estrada do Senhor, mais tentação tem. Agora, tem que ter o propósito de não pecar mais e se vigiar e evitar as ocasiões de pecado. Senão, não adianta, gente. Sabe, é você ofender uma pessoa, desculpa aí, tá, desculpa aí. A pessoa diz, não, tá, desculpa. Daqui a pouco você faz de novo. Desculpa aí, tá, não, tá, na terceira vez, faz de novo. Peraí, você está sempre de desculpa e continua fazendo. Vamos mudar quando? Não é assim aqui no mundo? Não vou desculpar mais não, você está sempre dando mesmo fora, você não faz nada para mudar, ó, tchau. Né? E a gente quer que o Senhor fique aturando os nossos pecados, que a gente não está se vigiando para resolver até quando. Então vamos ter mais cuidado com o Senhor, que não merece nada das nossas ofensas e infidelidades, ao contrário, porque Ele nos dá tudo que é bom. E o que o nosso Deus merece então de volta? Tudo que é bom, certo? Que condições deve ter essa resolução para ser um bom propósito? Vamos de novo. Que condições deve ter essa resolução para ser um bom propósito? Para ser um bom propósito, essa resolução deve ter principalmente 3 condições. Deve ser absoluta, universal e eficaz. O que quer dizer o bom propósito deve ser absoluto? Eu concordo que nesse caso tem que ter pergunta mesmo. Só falar não adianta, tem que explicar. Vamos ver se eu acertei aqui, parece que... Errei. Agora acertei. Quer dizer que o propósito deve ser sem condição alguma de tempo, de lugar ou de pessoa. Prometo não mais pecar desde que meu vizinho não passe na minha frente de novo, que se ele passar eu vou xingar tanto ele. Pronto, então já tem uma condição. Então já não está valendo. Eu prometo não mais pecar desde que a Chiquinha não venha perto de mim, que aí não me aguento. Coisas assim, né? Exemplinhos assim, bobinhos, mas para você tentar entender, abstrair para você aí. O que quer dizer o bom propósito deve ser universal. O bom propósito deve ser universal, quer dizer que devemos ter a vontade de evitar todos os pecados mortais, tanto os que já tenhamos conhecido no passado, como os que poderíamos cometer ainda. Então, o propósito é não pecar mais mesmo. A intenção é essa, o propósito é não pecar mais, se vigiar para não pecar. Cada vez que você peca, você ofende a Deus e perde para você mesmo. Você leva assim um baque, golaço do demônio, 1-0 contra você, 10-0, vai saber quantos, né? Porque você caiu de novo. Você pediu perdão, saiu em estado de graça e caiu de novo. Então você está perdendo para o demônio. Entendeu isso? Além de ofender a Deus, você também está saindo perdedor da batalha. Portanto, a questão é, vamos vigiar mais para que a gente não faça pecado nenhum. Eu fazia quantos pecados antigamente, agora não faço mais, eu venci. Puxa, que legal, que maravilha, né? Então agora você não peca mais. Não, eu arrumei mais 4 pecados diferentes, mas daqui a pouco eu venço de novo, aí vem mais 4. A vida é assim, você vai ver. Você pensa que não tem gente assim?
O que quer dizer o bom propósito deve ser eficaz? O bom propósito deve ser eficaz quer dizer que é necessário termos uma vontade decidida de perder todas as coisas antes de que cometer um outro pecado, de fugir das ocasiões perigosas de pecar, de destruir os maus hábitos, de satisfazer a todas as obrigações lícitas contraídas em consequência dos nossos pecados. Então, prometemos ao Senhor que não vamos mais pecar e temos que cumprir. E se a gente cai de novo involuntariamente, bom, mais atenção, primeiro arrependimento, confissão espiritual e mais atenção ainda para não cair mais uma vez. O que quer dizer? Tá. Que se entende por mau hábito? Por mau hábito se entende disposição adquirida para cair com facilidade naqueles pecados aos quais nos acostumamos. Você se acostuma com o pecado, e quando você se acostuma com o pecado, parece que já não é mais tanto pecado. E com o tempo parece que, relativamente, pensando bem, todo mundo também faz, vai ver, eu estou exagerando comigo mesmo, hein? Vai ver, eu estou assim, sendo muito radical, né? É o demônio falando para você, e você pensando aqui, é feliz e contente achando que é você, né? Vai ver, isso é exagero, o professor Emílio é muito exagerado, sabe? Então, mas ele foi coroinha, ele consegue certas coisas, eu não sou de ferro, etc, etc, etc. Um monte de besteira que o demônio fala na sua cabeça, tá? Então, mau hábito hoje em dia, né, popularmente, os próprios padres aí já chamavam há 20 anos atrás de pecadinho de estimação, né? O que devemos fazer para corrigir os maus hábitos? Para corrigir os maus hábitos, devemos vigiar a nós mesmos, fazer muita oração, confessar-nos com frequência, ter um bom diretor sem mudá-lo e pôr em prática os conselhos e remédios que ele nos propõe. Diretor não é diretor de escola, é diretor espiritual. Quem que é o diretor espiritual da paróquia? Adivinhou, estou olhando para ele, né? Diretor espiritual da paróquia sou eu mesmo. Ué, porque nós temos o padre aqui? Não temos. Quem que está responsável pela paróquia que o Senhor deixou responsável? Eu. Ô, professor, mas o senhor não é mole não, professor. O senhor fala umas coisas duras, a gente manda gravação pro senhor, o senhor dá dura na gente. Então, é isso aí. Para você melhorar de vida. Porque o que eu faço o quê? Passe a mão na sua cabeça e fale, tá tudo bem? Eu não vou fazer isso. Eu vou dar um chacoalhão em você, que é para você acordar para a vida e você não fazer mais. A obrigação do diretor espiritual é essa, você entendeu? Então, quem dirige espiritualmente a paróquia sou eu, gente. E quem me dirige espiritualmente? São José. O diretor espiritual, pedi para São José há muitos anos ser meu diretor espiritual. Desde que eu li que Santa Teresa d'Ávila tinha São José como diretor espiritual, pedi que São José fosse meu diretor espiritual também. Me ajuda muito. Vamos continuar. Que se entende por ocasiões perigosas de pecar. Por ocasiões perigosas de pecar se entendem todas aquelas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas ou de coisas que pela sua própria natureza ou pela nossa fragilidade nos induzem a cometer pecado. Então você precisa evitar coisas, lugares, pessoas, aonde sites da internet também, aonde você pode cometer pecado. Você evita. E isso é honroso da sua parte. Não pense assim, mas você está sendo covarde, estou fugindo do pecado. Não é? Você está sendo um herói fugindo do pecado, não é? Isso sim, né? E o Senhor está vendo o teu esforço, porque nem sempre é fácil fugir do pecado. Mais fácil é deslizar na maionese e cair no pecado de uma vez, né? De cabeça. Somos gravemente obrigados a evitar todas as ocasiões de pecado? Sim, somos gravemente obrigados a evitar as ocasiões de pecado que de ordinário nos levem a cometer pecado mortal e que se chamam ocasiões próximas de pecado. Que deve fazer quem não pode evitar alguma ocasião de pecado? Quem não pode evitar alguma ocasião de pecado, diga-o ao confessor e siga os conselhos dele. Bom, eu não sou confessor aqui, posso dar direção espiritual, mas confessor eu não sou porque eu não sou padre. Mas de antemão eu vou dizer para vocês que você tem que evitar a ocasião de pecado. E qualquer conselho que eu vá dar vai ser nesse sentido, para você evitar, você mudar a sua vida de forma que você não caia mais no pecado. Que considerações nos auxiliam a fazer o propósito? Para fazermos o propósito, auxiliam-nos as mesmas considerações que servem para excitar a dor, isto é, a consideração dos motivos que temos para temer a justiça de Deus e para amar sua infinita bondade. A dor de ter pecado aqui, do arrependimento que está sendo falado, porque é na sequência aqui do livro, tá bom? Paramos então, amanhã amanhã não, porque amanhã tem festa, sexta, domingo a gente não estuda o catecismo, por causa das no dia, então agora na semana que vem, acho que segunda-feira, a gente retoma o catecismo maior. Não quer dizer que você não possa continuar estudando na sua casa e a gente depois só rever com você e faz esses comentários a mais para, assim,
assim acrescentar, né?